Olá, tudo bem? O meu objetivo aqui é organizar junto com você a tua mente, trazer controle para a tua mente sem você depender de nada externo. Sim, trazer a paz que excede o entendimento e curar a sua ansiedade, sua depressão, síndromes e transtornos. Então fica comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo de hoje eu vou dar uma continuidade sobre os hormônios do estresse. Então se você não assistiu o primeiro vídeo, volta, assiste o primeiro vídeo e depois você vê nesse aqui que é uma continuação. Lógico, se você não assistiu, não quer assistir também não tem problema, assista aqui que eu vou fazer uma recapitulação bem rápida para a gente entrar no ponto principal. Vou falar sobre o cortisol. Mas Marco, o que você fez? Qual é a sua formação? Eu tenho 8 formações de terapia, eu sou hipnoterapeuta, mas não uso isso faz muito tempo, até porque não precisa, tá bom? O meu intuito aqui é o seguinte, é trazer para você todo o conhecimento da ciência, da neurociência, do comportamento humano e da espiritualidade e da biologia das crenças. São 5 fatores hoje que eu me especializei, que eu estudo muito sobre isso. E eu ajudo você a organizar a tua mente com o conhecimento certo. Porque a própria palavra diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, querido e querido, se você ainda não está livre de ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa, você aprendeu errado, não é a verdade. Então, olha só, recapitulando, a medicina não cura as tuas emoções, ela te ajuda nos sintomas e não na causa raiz. E esse canal é para te ajudar você a tratar, a resolver as causas raiz, tudo aquilo que te impede de se sentir em paz. Então vamos lá. Eu vou falar sobre o hormônio do estresse. Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, estresse não é isso aqui, ó. Eu tô estressado, hoje eu tô muito nervoso. Não, não, esquece. Deram o nome de estresse, mas na verdade isso é ira, raiva, ódio, impaciência. Estresse, a ciência chama de estresse um conjunto de hormônios. Vou repetir. A ciência chama de estresse um conjunto de hormônios. Entre eles, os principais adrenalina e cortisol. No vídeo passado eu falei sobre adrenalina, então se você quiser aprender sobre adrenalina, eu vou explicar em muito mais vídeos, a gente vai detalhar top, mas aqui, primeiro os conhecimentos para vocês se libertando das mentiras. E aí depois a gente vai falar sobre a cura interior, porque isso faz parte do processo. Primeiro eu tenho que me conhecer, para depois saber qual botão apertar, entenda? Você é uma máquina perfeita de Deus. Então olha só, de novo recapitulando, o estresse é um conjunto de hormônios, adrenalina e cortisol, que são desencadeados por emoções e sentimentos negativos. E é tudo isso que desencadeia mais de 90% das doenças hoje e também desencadeia a ansiedade, a depressão, as síndromes e os transtornos. Então eu vou recapitular e eu quero que você preste muito bem atenção, você vai ficar o dia inteiro ruminando, tá? E outra coisa que eu quero falar já desde já nesse canal aqui, se inscreva, aperte o sininho, deixe seu like, deixe os comentários e compartilhe, porque o que eu tô te ensinando aqui vale muito, vale muito. Bom, uma sessão comigo custa R$1.000, então se eu tô te dando de graça aqui, tá? Só para você entender. Então entra no jogo aí, tá? Bom, primeiro então eu expliquei, o hormônio do estresse, adrenalina e cortisol são desencadeadas por emoções e sentimentos negativos. Tudo, Marco, tudo. Foi comprovado pela ciência, não sei o que estou falando. Não é achismo, não é eu acho que, não, é certeza. Então toda vez que você tem emoções negativas e sentimentos negativos, exemplo, acordei angustiado, pronto, já estou produzindo hormônios do estresse. Mas Marco, por que eu acordo angustiado? Eu vou te ensinar num próximo vídeo, aqui eu estou falando somente do hormônio do estresse. Mas é muito incrível, viu? E eu vou te ensinar por que você acorda angustiado e como você não acordar mais angustiado. Você vai ver que o negócio é muito louco, é maravilhoso. O conhecimento vai te libertar. Mas antes de falar de conhecimento, antes de eu falar do hormônio do estresse, eu quero fazer um parênteses, porque quando o Espírito Santo fala comigo aqui, eu volto e explico sobre ele. Quando eu falei que João, no capítulo 8,32, ele fala sobre conhecereis a verdade vos libertará, você sabe que muita gente prega isso, mas são tudo mentiroso, né? Tá? Você sabe por quê ou não? Vou te explicar aqui. E aqui eu já quero quebrar outro paradigma, outra crença errada. Toda crença limitante te afasta da cura, tá? Porque Deus disse que os de coração quebrantado e espírito contrito ele cura. Então o que é um coração quebrantado? Quando você se abre ao conhecimento correto. Marcou, mas o que você é? Já expliquei a formação lá atrás, aqui embaixo das descrições vai ter também, mas preste atenção nesse ensinamento aqui. Sim, João 8,32 ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas um versículo antes, tá escrito assim, ó. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido, ou seja, creram nele. Creram na medicina? Creram na psicologia? Creram no Marco? Eu não estou jogando sardinha para lado nenhum. Creram nele, na palavra dele. E ele disse assim, ó, se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está dizendo o seguinte: se quer ser livre, você tem que permanecer na palavra dele, não na palavra da medicina, na palavra da psicologia ou na palavra que o Marco está inventando, porque o Marco não inventa nada aqui. Eu estou falando o que a ciência prova e o que está escrito aqui faz mais de 2, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás. O que eu quero dizer para você, presta bem atenção, que a palavra é uma instrução e a ciência prova hoje. Tá? Então eu estou falando sobre emoções e sentimentos negativos que eles desencadeiam um hormônio chamado cortisol dentro de você. E chegou muitas pessoas aqui para eu atender e falaram já assim: Marco, meu cortisol tá lá na altura. 30 dias depois, isso por 2, 3, 4, 5 anos. 30 dias no máximo, ela vai lá e faz o exame de sangue, o cortisol tá lá embaixo. Ué, mas por que disso, Marco? Porque o grande segredo do cortisol, se você sabe agora que ele é liberado no teu corpo através de emoções e sentimentos negativos, a pergunta é: você vai ficar remoendo o passado ainda? Olha que incrível. Porque tudo que você remói, exemplo, o que é passado, Marco? Me explica o que é passado. Agora, para mim, são exatamente dia 23/3 de 2026, às 14 horas e 8 minutos. 14 horas e 7 minutos já é passado. Então, se eu estou preocupado com qualquer coisa daqui de 1 minuto para trás, já estou ruminando o passado e essa preocupação causa hormônio do estresse. E o hormônio do estresse produz cortisol. Marco, e o que o cortisol faz em nós? Vou contar algumas coisinhas que esse bendito faz dentro de nós. Primeiro a gente tem que entender que Deus nos fez perfeito. Até uma pessoa me perguntou: mas Marco, então Deus colocou um negócio horrível dentro de nós? Eu falei: não. O cortisol ele tem seus benefícios quando usado da maneira correta. Somente em perigos eminentes. Então o nosso cérebro ele não sabe assimilar o que é real e o que é mentira. Se eu me preocupo com alguma coisa, o meu cérebro acha que aquilo é um perigo real. E é por isso que o cortisol é desencadeado dentro de nós. Se eu fosse assistir esse vídeo umas 10 vezes para você decorar isso que eu estou falando, porque se você aprender, isso aqui vai ajudar muitas pessoas a virar a chavezinha e falar: meu Deus, eu faço tudo errado. Então tá tudo bem, você está aprendendo a fazer certo agora. Não se culpe, porque quando você começa a se culpar também, eu faço errado, produz hormônio do estresse também. Ou seja, cortisol. Então qual é o papel do cortisol? Na verdade, cortisol é um anti-inflamatório. Em doses normais. Ao pico do nosso dia, quando você dorme bem, ele é produzido ali, faz parte do nosso corpo para desinflamar algumas coisas. Porém, quando produzido excessivo, ele começa a inflamar algumas partes do seu corpo e começa também a prejudicar os teus órgãos, então, e os teus hormônios também. Vou te explicar um pouquinho de cada coisa. Pessoas chegam até mim com dores na junta, dores no corpo, isso aí é inflamação do corpo. Não adianta tomar remédio para inflamação, meu amado. É o seu cortisol que está alto. É só você organizar a mente, o cortisol vai baixar e você vai parar de sentir dor. Simples assim. O cortisol também, ele é responsável por desequilibrar alguns hormônios dentro de você. Eu vou fazer uma brincadeira, eu não vou te explicar muito complexamente, mas só para você entender. Nós produzimos várias substâncias químicas quando nós temos emoções positivas também. Entre elas, o hormônio da paz, que chama-se GABA, o hormônio da felicidade, que chama-se serotonina, e o hormônio do amor, que chama ocitocina. Estou dando exemplo. Ocitocina, serotonina e GABA. Paz, alegria e amor. Todos nós nascemos para nos sentir amados. Todos nós nascemos para nos sentir amados. Só que a pergunta é: ao longo da vida, alguém te ensinou a ser feliz de verdade, a se sentir amado, a ter paz? Não, bicho, as minha casa na confusão, Marco. Eu aprendi que, na verdade, eu tenho que carregar tudo nas costas. Esses 3 hormônios era para estar circulando dentro de você, mas por causa das coisas que você não resolveu ao longo da tua vida, o cortisol ele produz demais dentro de você e ele como se bloqueasse a produção desses 3. É por isso que os sintomas de ansiedade é irritabilidade. Por que eu estou irritado? Porque eu não estou produzindo o hormônio da paz, que é o GABA. Aquela pessoa, eu ando triste, eu ando angustiado. Por quê? A angústia, a tristeza, é porque o teu corpo não está produzindo serotonina. Você está entendendo o que o cortisol faz dentro de você? Fora que o cortisol abaixa a tua imunidade pra caramba e ele é o responsável por desencadear diversas doenças dentro de você. Entre elas, doença autoimune. Eu tenho autoridade para falar, desculpa, tá? O que falaram pra você, eu não sei de onde veio. A pessoa entrou em depressão e ela teve uma doença autoimune. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Só você ler esse livro aqui, ó. Eu falo a verdade que mesmo você é o placebo do Dr. Joe Dispenza.
Ele é um grande cientista médico e ele faz um monte de pesquisa sobre isso aí. Sabe a pesquisa que ele fez? Depois você pode pausar aí e comprar para você ler. Ou fica aqui que eu te ensino, fica mais fácil, não precisa ficar lendo um livro daquele tamanho, não. Ele faz eventos de final de semana e ele pega lá, exemplo, sei lá, 100, 200, 300, 400 pessoas. E vai uma equipe de médicos dentro daquele local e medem antes o cortisol dessas pessoas. E medem a imunidade e tudo mais. Ao passar 3 dias num evento com ele, sabe o que acontece? No último dia eles medem. A imunidade aumenta 47% e o cortisol baixa quase 50% também. Por que disso, Marco? Porque lá ele ensina a você organizar a tua mente. Lá ele ensina você a organizar a tua mente. E é isso que eu faço no meu método. Organizar a tua mente. Quando a gente organiza a tua mente, você entende como você funciona, você para de produzir hormônio do estresse. Só no momento que é necessário. E quando você para de produzir hormônio do estresse, por incrível que pareça, Deus é amor demais. Você volta a produzir serotonina, ou seja, o hormônio da felicidade, você volta a ser feliz, você volta a ter paz porque você volta a produzir GABA e você volta a se sentir amado porque o teu corpo produz ocitocina novamente. Deu para entender que não tem segredo nenhum? E olha só que incrível, Em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, eu vou até lá para você ler. Eu sempre fecho com a palavra de Deus para você entender que não tem como, a espiritualidade sempre esteve aqui do nosso lado. E Paulo fala assim, ó, mas vos deixeis ser guiados pelo Espírito. Aí Paulo fala que Deus nos deu um espírito de ousadia, mente e de poder. Se você tem o poder dentro de você, por que você está com medo? Porque ele fala aqui que nós temos que alimentar, sermos guiados. Sermos guiados. Porque o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E ele fala por que disso aqui, meus amados e minhas amadas? Porque ele sabia que dentro de nós já tinha um espírito. E esse espírito a ciência chama de substância química. Tá tudo bem. Eles chamam de substância química aquilo que a Bíblia vem falar há muito tempo. Só que Paulo dá umas instruções certinhas, viu? Como é que você tem que fazer para você produzir essas tretas, todas essas coisas boas, Marco? Vamos lá então. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. No capítulo 4 de Efésios, verso 22. Que Cristo nos ensinou a remover o vosso modo de vida anterior. Ou seja, quem nos ensinou a remover? Cristo. Mas Cristo está aqui agora? Não, ele está na palavra. Ele está na palavra, são os ensinamentos do reino. Ele veio pregar o reino dos céus aqui e morrer por nós para nos salvar. O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar-vos, presta atenção, o segredo do jogo, renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. E a revestirmos do homem novo. Ou seja, a cura está em eu eliminar, remover o meu modo de vida anterior, aprender algo novo, uma nova mentalidade, e aquilo vai fazer eu renovar pela transformação espiritual da minha mente e da sua mente. É por isso que o conhecimento vai te libertar, meu amado e minha amada. Aprendeu sobre cortisol? Percebeu como é que você tem problemas aí porque você não, pela falta de conhecimento, você não foi livre? Desde já, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, todo dia eu vou mandar vídeo nesse negócio aqui. Deixe seus comentários, aperte o like e compartilhe esse vídeo, por favor, porque as pessoas precisam conhecer a verdade, porque a verdade vai te libertar. E como eu disse, eu quero ajudar você a aprender a controlar, recuperar o controle da tua mente, sem depender de nada externo. Tudo está dentro de você. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.